dito tudo isso, né, eu acredito que talvez a gente já possa, o que tu acha, Jeff? A gente já pode passar para o nosso próximo bloco, que eu acho que a gente vai conseguir contextualizar bastante coisa? O que Pode, tu me pode, vamos diz? embora. Então vamos embora. Então, a gente vai falar para vocês agora, são de encontro a tudo isso, as 4 consequências do silêncio, as 4 consequências de você não registrar a sua história, né? A gente começa pela consequência número 1, que é o detalhamento de risco. Quando você não registra a sua história, você, de novo, você está na mão das outras pessoas para que elas tragam o detalhamento da sua história. E aí, decisões que você tomou com estratégia, porque você pensou, porque você foi lá, calculou todos os riscos, calculou tudo que tinha para fazer. Essas decisões, se elas deram sorte, contada pela voz de outra pessoa, se essas decisões deram certo, contada por outra pessoa, ela vira sorte. E se de repente a sua decisão, por mais que tenha sido calculada, ela deu errado, ela vira só um erro. Mas assim, a pessoa não entende o que se passou pela sua cabeça, não entende da onde você tirou a conclusão para você poder falar sobre aquilo, para você fazer o que você fez. Outra coisa que acontece bastante dentro dessa questão dos detalhamentos é a distorção de valores, né? Quando você não registra os seus valores fundamentais, às vezes eles acabam sendo ignorados por quem vem depois. Então, e essa questão deles serem ignorados faz com que eles sejam perdidos no tempo, faz com que eles sejam deixados de lado, faz com que as suas escolhas percam o valor que elas realmente tiveram, né, Jeff? Exatamente, né? Trazendo esses 2 pontos de perda do contexto e essa distorção de valores, né? Um convite para reflexão mesmo, né? Essa questão da perda do contexto, né? Quando você pensa na história sua, como você gostaria que ela fosse contada, né? Por que você vai terceirizar, deixar a sorte ao acaso? Por que você vai deixar as pessoas errarem contando coisas, fatos, pequenos fatos, recortes da sua história, se você pode deixar? Para que deixar a sorte ao acaso se você pode deixar registrado no legado, né? E sobre essa questão da distorção dos valores, né? Os teus princípios que só você carregou ao longo da sua vida, por que você vai deixar que outras pessoas contem? Por que você vai deixar esses fatos que foram importantes, esses princípios que foram carregados ao longo da sua trajetória por aqui, serem ignorados pelos seus sucessores? E talvez eles não façam por mal. Talvez a vida esteja tão corrida quanto está sendo hoje e que vai passar lentamente, levemente pelas mãos, pelas memórias dessas pessoas. Então, você precisa entender que se você quer ser lembrado na posteridade, se você quer deixar um legado para a posteridade, você precisa contextualizar e não ser uma sorte ao acaso. Você precisa deixar registrado os seus princípios para que os seus valores não sejam distorcidos. E de tudo isso, né, o terceiro ponto das 4 consequências do silêncio traz justamente o apagamento das conquistas. A superação que ninguém ficou sabendo. Quantas vezes você superou um medo? Quantas vezes você superou um vício? Quantas vezes você superou a si mesmo fazendo, conquistando um objetivo pessoal e que era só teu? E que muito provavelmente pessoas buscam referências e não tem isso registrado em um livro. Por que pessoas, os escritores eles são tão renomados? Por que as pessoas admiram tanto os escritores? Porque um escritor ele tem a coragem de muitas vezes expor a própria vida, expor a própria conquista, a própria superação para transformar outras vidas. Por que você vira uma autoridade num assunto que você é? Porque você teve
a audácia de contar um método, de transmitir um conhecimento, porque, afinal de contas, um livro, ele é a experiência acumulada de anos da sua vida, anos da vida de um escritor, da sua vida, se você se tornar escritor. Porque quando você conquista, quando você supera algo que ninguém ficou sabendo, se você deixar isso esquecido na memória, muito provavelmente você também será esquecido no futuro. Então, não deixe a sorte, né, virar o acaso, não deixe que seus princípios sejam ignorados pelos seus sucessores e, principalmente, não permita que algo que foi transformador na sua vida faça ser esquecido na posteridade. E aí a gente entra no quarto ponto dessa consequência, que é o mito do disseram que, né, Gisele? E essa trajetória... Pode falar. Pode falar. Não, pode terminar. Ali. Não. E a sua trajetória ela vai virando lenda urbana incontrolável. O disseram que o Jefferson ele fez ciências da computação. Me disseram que um dia o Jefferson estudou, trabalhou em tal lugar lá e que lá ele participou de um projeto que impactou milhares de vidas. Disseram que a Gisele, quando ela começou a faculdade, ela precisou superar um bloqueio que ela tinha de criança para que ela pudesse sentar numa cadeira de universidade. Então, esse mito disseram que acaba gerando boato, acaba gerando notícia que talvez você não queira que seja contada de maneira distorcida, né, Gisele? Exatamente, né? O disseram que transforma a tua história em uma colcha de retalhos, porque o disseram que é um pedacinho do que eu vou falar, um pedacinho do que o Jefferson vai falar, é um pouquinho do que o fulano, o João, a Maria, do que cada um fala. Por quê? De novo, se a tua história não está descrita, se ela não está registrada de alguma forma, o que as pessoas vão saber é o que os outros estão contando de você. E a sua história, a sua conquista, que você suou, que você batalhou, ela pode virar simplesmente um golpe de sorte. Ou a sua conquista que você suou, que você defendeu os seus princípios, que ninguém mais lembra, que ninguém mais sabe, junto com as suas decisões, vira lenda, né? Como o Jeff Penn falou, vira lenda urbana. Você quer virar uma lenda urbana ou você quer deixar registrado que daqui a 100 anos alguém vai pegar, vai ler o livro e vai dizer assim, cara, que massa como essa pessoa pensava já naquela época, porque é isso que a gente faz quando a gente pega um livro mais antigo para ler e a gente diz assim, cara, que sacada que essa pessoa já teve naquela época. Por quê? Porque aquela pessoa está contando a história dela para mim através do registro que ela deixou, né? Então, assim, se hoje a gente sabe quem foi Arquimedes, se hoje a gente sabe quem foi Aristóteles, Platão, é porque essas pessoas deixaram registros, né? A gente não sabe pelo que... Não, a gente sabe pelo que estava escrito lá dentro daquele pergaminho e se hoje a gente estuda teorema de Pitágoras na escola, é porque este teorema de Pitágoras estava registrado por Pitágoras, né? Então, é a mesma coisa para você. Eu não estou falando que você não pode inventar alguma coisa extraordinária. Claro que pode. Mas registre para que ninguém tome a sua conquista, a sua descoberta para ele, né? A gente fala isso muito para quem é palestrante, para quem desenvolve um método. Cara, registra o teu método num livro, porque se tu for falar dele numa palestra e alguém pegar a tua ideia e lançar um livro antes de você, da sua ideia, do seu método, da sua expertise, do que você está falando, quando você falar, você está copiando da pessoa que escreveu. E, na verdade, foi ela que aprendeu com você na sua palestra. Só que você não deixou registrado. E essa pessoa registrou antes de você, né? Então, é por isso que é tão importante você ter o registro do seu conhecimento, da sua história, para que as pessoas entendam de onde veio o raciocínio para você desenvolver o que você desenvolveu, né, Jeff?